Imagina você sair de casa pleníssima, com um lookinho confortável e acabar parando nas páginas policiais porque era São Paulo em 1911 e você ousou aparecer de calça em público. Escândalo! Pois nesse vídeo eu vou te contar como e quando se tornou normal para as mulheres usarem calças em público. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você caiu do bonde, está chegando por aqui agora, meu amor, seja muito bem-vindo. Nesse canal, a gente fala de história da moda, mas com consciência de classe. Menos sobre estilistas famosos e mais sobre o que as pessoas comuns vestiam. Mas fazemos isso com base nos documentos originais da época e nas pesquisas mais atualizadas feitas nas principais universidades e museus do mundo todo. Tudo isso para trazer para você um conteúdo histórico gratuito, de qualidade, feito para o público brasileiro, sem sensacionalismo e sem informação tirada do... No dia 19 de março de 1911, Dona Hermínia Gonçalves apareceu no hipódromo de São Paulo usando a infame jupe culotte, uma saia calção de inspiração orientalista que havia sido lançada na Europa meses antes pelo estilista francês Paul Poiret. E nossa querida Dona Hermínia, que por sinal era dona de uma casa de modas, como se dizia na época, teve a brilhante e ousada ideia de trazer essa invenção francesa para ser desfilada aqui no Brasil. E ainda posou para fotos para as principais revistas da época, fazendo questão de estar bem do ladinho de uma das coisas mais modernas que existiam então, um automóvel. O recado era muito claro. A jupe culotte era algo moderno e tanto quanto os carros, seria só uma questão de tempo até a galera se acostumar. E muito provavelmente a Dona Hermínia Gonçalves já contava com o rebuliço que essa aparição pública dela iria causar. Porque um público de homens indignados e curiosos se formou ao redor dela no hipódromo e nas semanas seguintes saíram dezenas de editoriais em jornais e revistas. Alguns defendendo a saia como algo inocente, mais uma invenção das mulheres, essas coisinhas descabeçadas e fúteis. Outros indignadíssimos, argumentando que a jupe culotte era o primeiro passo para a total masculinização das mulheres e que logo elas estariam ocupando os lugares que os homens um dia ocuparam na sociedade. Você deve estar imaginando que a tal da jupe culotte devia ser uma calça altamente escandalosa e parecida com uma dessas pantalonas modernas, mas na real ela era assim. Mais parecida com uma saia, só que partida na altura dos tornozelos. E usada com túnicas com aberturas laterais que permitiam um melhor movimento das pernas. Apesar dos protestos das revistas e dos jornais, a jupe culotte acabou ganhando uma certa força nas grandes cidades entre 1911 e 1912. Principalmente porque ela se propunha a ser uma peça que evocava os mistérios e uma leve sensualidade de um Oriente totalmente imaginário, com seus haréns povoados por beldades proibidas aos olhos dos europeus. E assim ela acabava reafirmando a ideia da mulher como uma criatura cuja única função era ser bonita aos olhos dos homens. Diferente de todas as tentativas anteriores de incorporar a calça ao guarda-roupa feminino, que se baseavam na necessidade de reformar as roupas das mulheres para que elas tivessem mais liberdade. E liberdade e conforto são as duas coisas mais importantes para mim na hora de escolher uma calça. Na verdade, na hora de escolher qualquer roupa que não seja uma roupa de época. E, gente, as calças de linho da Hering são as minhas favoritas. Elas são fresquinhas, material molinho e esse cós elástico maravilhoso. Vai bem com uma capa boho e uma sandália. E até o dia 16 de março, a Hering está com uma promoção incrível no site, em que comprando 3 peças você só paga 2. Então dá uma conferida no site ou no app da Hering e aproveita para garantir suas compritas de verão com o meu cupom de desconto, MODISTA15. E se bateu a curiosidade, aqui embaixo na descrição eu coloquei a referência e o link dessa calça deliciosa que eu estou usando. Durante a maior parte da história de boa parte do mundo, homens também usavam saias e vestidos. E na Roma Antiga, o uso de calças chegou a ser proibido para eles. Isso porque as calças eram associadas aos chamados povos bárbaros. E nenhum homem romano de respeito trocaria sua toga por um par de calças de lã.
O que os romanos eventualmente usavam eram bandas de tecido em volta das canelas chamada fasciae, que ironicamente eles associavam com doença, fraqueza e feminilidade. Associações essas que foram estendidas às bracae, que eram as calças usadas pelos celtas, gauleses e povos germânicos, que eram feitas de lã e amarradas na cintura com uma corda e ligeiramente largas no corpo, como aparece nesse alto relevo de 2000 anos atrás. E as roupas do início da Idade Média misturavam elementos romanos, como as túnicas longas, com as contribuições dos povos bárbaros, como as calças do tipo bracae. Mas também um negócio parecido com uma meia calça moderna, como essa que foi encontrada com uma múmia no pântano de Torsberg, na Alemanha. Nossa, modista, mas onde já se viu múmia em pântano? Pois é, meu pequeno padawan, existem vários processos através dos quais uma múmia pode se formar e não apenas no deserto. E sim, existem múmias que se formam em pântanos. Inclusive, se você quiser saber mais sobre isso, assiste esse vídeo que está linkado aqui em cima no card, chuchu. De uma forma muito geral, tanto homens quanto mulheres usavam vestidos na Idade Média. Só que as masculinas eram chamadas de túnicas e costumavam ser um pouco mais curtas. Mas eram tão decoradas quanto os vestidos femininos, porque nessa época a decoração das roupas não estava associada a gênero, mas a status social. As roupas femininas e masculinas começaram a se diferenciar de maneira mais evidente no final dos anos 1300, quando as meias masculinas começaram a ficar cada vez mais justas e as túnicas foram ficando cada vez mais curtas. Meias justas coloridas eram usadas por nobres, comerciantes e artesãos. E existem até descrições de que algumas delas tinham um solado de couro incorporado no pé da meia, justamente para que fosse possível ficar só com ela em casa, dispensando a necessidade de um sapato. Um dos problemas dessas meias é que elas não eram emendadas no meio das pernas e deixavam o parquinho exposto, exigindo o uso de uma outra peça para cobrir a área, o codpiece, que era quase um suporte atlético da época. E nos anos 1500, em várias partes da Europa, começaram a surgir calções inteiriços, que protegiam as pernas e as áreas íntimas ao mesmo tempo. As meias justas e coloridas ainda eram usadas, mas passaram a ser abotoadas no calção. E o codpiece permaneceu, agora como um símbolo de virilidade. Mas eu vou falar sobre isso no outro vídeo. O negócio é que ao mesmo tempo em que as roupas masculinas foram ganhando os calções e as calças e perdendo as túnicas, as roupas femininas foram ficando cada vez mais longas e volumosas e exigindo quantidades maiores de tecido para serem feitas. Como o Rupeland e o Burgundian Gown, nos anos 1400, as gamurras italianas dos anos 1500 e os vestidos armados das espanholas também nos anos 1500. E é nessa época que se cria definitivamente a ideia de que calças ou qualquer peça que fosse bifurcada estava diretamente relacionada à ideia de masculinidade. Na verdade, quase como se usar calças fosse parte da essência de ser homem. Um pensamento que foi aprofundado nos anos 1700 e 1800, justamente quando começaram a surgir movimentos que debatiam a liberdade feminina. O que normalmente incluía a ideia de livrar as mulheres das roupas volumosas, que muitas vezes impediam que elas exercessem as mesmas atividades dos homens. O século XIX foi totalmente obcecado com reafirmar todos os dias que as mulheres eram frágeis e precisavam ser protegidas do mundo malvado. Então, trancá-las em casa e resumir a vida delas a filhos e eventos sociais controlados, na verdade, seria bondade da parte dos homens. Tanto que quando essas calçolas começaram a ser usadas como roupa íntima por baixo da roupa, longe dos olhos de qualquer pessoa, uma das críticas era justamente o fato de que elas estavam masculinizando as mulheres. E que das calçolas íntimas, para que as mulheres passassem a usar calças e invertessem completamente a dita ordem natural da sociedade, seria um piscar de olhos. Tadinhos, eles não faziam nem ideia do que estava por vir. Porque em 1848 apareceu a Amelia Bloomer, uma nova-iorquina defensora dos direitos femininos com uma pena muito afiada, boa de discurso e decidida a fazer as mulheres usarem roupas mais práticas. Amelia Bloomer era uma reformista, alguém que defendia que as mulheres abandonassem aquelas saias cheias de anáguas e trocassem por saias mais curtas, combinadas com calções volumosos. Apesar de não ter sido a criadora do traje, mas sim a maior defensora dele,
Esse estilo de calção acabou ficando conhecido como bloomer. E por estar ligado diretamente à ideia aparentemente revolucionária de que mulheres também são gente, olha só, a Amelia Bloomer e o traje bloomer se tornaram os inimigos número 1 dos jornais conservadores da época. Porque claramente ele era muito mais importante de ser combatido do que outros problemas sociais de relevância muito inferior, como prostituição infantil e violência doméstica. E aí nós vemos os jornais serem inundados com charges como essa, de 1850, que mostrava como os bloomers eram o início de um processo de masculinização das mulheres, e que elas logo adotariam mais coisas ditas masculinas, como usar cartolas e fumar em público. Só que esse tipo de traje acabou sendo adotado pelas vivandeiras, mulheres que acompanhavam os exércitos nas funções de enfermeira, cozinheiras, eventualmente amantes, e que no século XIX usavam até as mesmas cores de uniforme do regimento que elas acompanhavam. Também chegou nas roupas de banho e nas roupas de ginástica dos anos 1850 e 1860. Mas definitivamente não se tornou alguma coisa que as mulheres se sentissem à vontade para usar no seu dia a dia. E o bloomer acabou ficando meio que esquecido até a década de 1890, quando a luta pelos direitos femininos ganhou o aliado mais improvável do mundo: a bicicleta. Tá bom, gente, pode rir, mas é sério, tá? Quando a bicicleta começou a ficar mais popular entre as mulheres nos Estados Unidos e também na Europa, grande parte disso, graças ao fato de que a rainha Vitória da Inglaterra não via problema de que as suas filhas andassem de bicicleta, a bicicleta simplesmente virou o terror material dos pesadelos da galerinha mais tradicional da época. Em primeiro lugar, porque ela permitia às mulheres uma liberdade de movimento que até então não existia, que agora tornava possível que elas andassem desacompanhadas. Porque não, amiguinha, você nem sairia de casa sozinha em 1800 se tivesse dinheiro para usar uma dessas roupas bonitas que a gente fica admirando. Andar desacompanhada era coisa de mulher pobre, que precisava trabalhar para viver. E elas não eram consideradas decentes o suficiente justamente por causa disso. Mas a popularidade da bicicleta entre mulheres jovens fez com que fosse desenvolvido um traje específico para a prática do ciclismo, que podia ter uma saia-calça com pernas muito largas, mas que parecia uma saia comum se a mulher não estivesse na bicicleta. Ou poderia ter um bloomer propriamente dito, geralmente combinado com casacos de alfaiataria, coletes, perneiras. O resultado disso? A imprensa mais conservadora foi à loucura e iniciou uma campanha de ódio contra a bicicleta, dizendo que ela deixaria as mulheres com o tal rosto de bicicleta, envelhecido e masculinizado, mas acima de tudo que ela faria com que as mulheres abandonassem o seu papel tradicional de mães e esposas, e que isso por fim levaria à inversão total dos papéis de homens e mulheres na sociedade, com as mulheres passando a fumar e beber em clubes como os homens faziam, e por fim associando o uso do traje de ciclismo às chamadas mulheres decadentes, ou seja, as lésbicas. Mas se nós olharmos bem para esses trajes em comparação com o que os homens vestiam em 1890, ainda tem uma diferença gritante. E de forma nenhuma as mulheres estavam realmente adotando roupas masculinas. Diferente das trabalhadoras inglesas e francesas das minas de carvão, que essas sim usavam calças masculinas no trabalho por praticidade e para se proteger do assédio dos homens. O traje bloomer de 1850 e o traje de ciclismo de 1890 vinham acompanhados de um grande discurso de reforma das roupas femininas como primeiro passo para a aquisição dos direitos básicos e um marco fundamental na conquista da igualdade. E esse é um tipo de discurso que a Jupe Culotte, na década de 1910, não trazia. Ela era mais uma novidade da moda importada de Paris. Uma peça totalmente estilizada, com um pezinho na fantasia e muito distante de qualquer coisa efetivamente masculina. Mas a Primeira Guerra Mundial estava logo ali para mudar isso. Um dos efeitos imediatos da Primeira Guerra Mundial foi a escassez de mão de obra. Os homens que eram enviados para os campos de batalha deixavam seus postos de trabalho vazios. E havia uma demanda muito grande por braços na indústria bélica. Para poder manter a economia dos países funcionando e bancar o conflito nas trincheiras, o que muitos governos europeus fizeram foi campanhas para trazer as mulheres para ocupar os postos de trabalho vagos, muitos dos quais, antes disso, não aceitavam mulheres. Em especial, a partir de 1915, as mulheres mais jovens de classe média começaram a atuar como motoristas, entregadoras, enfermeiras,
mas também agricultoras, operárias em fábricas de armamento, todas funções que exigiam um bom grau de mobilidade, exatamente o oposto do que era a moda feminina no começo da Primeira Guerra Mundial, com saias ajustadas que limitavam os movimentos das pernas e blusas ainda bastante decoradas com rendas e laços. Uma das principais adaptações do traje feminino durante a Primeira Guerra foi a introdução do macacão, com boinas e outros chapéus de tecido que eram flexíveis e laváveis. Alguns deles eram peças inteiras com mangas longas, como aquelas usadas por jardineiros e agricultores. Outros eram combinados com blusas e suéteres. Os uniformes das fábricas também foram adaptados para as mulheres, passando a incluir blusas e calções folgados, e às vezes combinações de túnicas com calças. E a grande diferença disso que estava acontecendo na Primeira Guerra Mundial em relação às propostas de trajes reformados do século XIX é que aqui, durante a Primeira Guerra, essa grande transformação dos trajes acabou chegando nas mulheres da classe trabalhadora também. Inclusive, os macacões começaram a ser anunciados nos catálogos de moda também como algo para ser usado em casa, devido ao seu conforto e à sua praticidade. As calças definitivamente tinham chegado para ficar. E a estilista francesa Coco Chanel foi uma das responsáveis por disseminar o uso dela entre as mulheres da elite a partir de 1918. Nos anos 1920, a calça ainda era uma peça de exceção, que aparecia principalmente na prática de esportes, mas ainda não no dia a dia. Algo que só começaria a acontecer de fato nos anos 1930, ainda que com uma preocupação muito marcada em criar estilos que não pudessem ser confundidos com as calças masculinas. Mas nos anos 1930, as calças femininas ganharam uma defensora polêmica e icônica na mesma medida, a atriz alemã Marlene Dietrich, que em 1930 estrelou o filme Marrocos, em que ela aparece não só de calças, mas com um conjunto masculino completo, de fraque, colete, calça, cartola, peitilho, tudo que tinha direito. Marlene Dietrich foi a primeira atriz de Hollywood a usar calças em público, no dia a dia, e defendia abertamente seu uso por todas as mulheres e fazia questão de usar trajes de alfaiataria masculina. A Segunda Guerra Mundial repetiu o cenário de necessidade de mão de obra da Primeira, e a consequente entrada massiva das mulheres para ocupar os postos de trabalho, levando a uma nova popularidade dos macacões e jardineiras. Só que diferente do que aconteceu em 1919, na Segunda Guerra Mundial, no final dela, depois de 1945, foi muito mais difícil fazer com que as mulheres abrissem mão dessa grande mudança que tinha havido nas roupas delas em função das necessidades de trabalho. Mesmo com as tentativas da Maison Dior e de outras casas de alta costura de trazer de volta o luxo de saias armadas com vários metros de tecido. A mulher comum permaneceu com uma silhueta mais sequinha, de tecidos duráveis e estampas discretas. E aquelas que podiam, por questões sociais e culturais, passaram a adotar a calça no seu dia a dia. Na década de 1950, a calça já era um item fundamental na moda feminina e com uma variedade muito grande de modelos. As de alfaiataria, a cigarrete, a capri ou corsário, os shorts e as calças jeans, que merecem um vídeo só para elas. Apesar dessa diversidade de modelos, as calças não se tornaram uma peça realmente aceitável para as mulheres até a década de 1970. Uma coisa era a realidade das estrelas de Hollywood e das mulheres ricas das grandes cidades. Mas as mulheres comuns em cidades pequenas e mesmo nos centros urbanos aqui do Hemisfério Sul tinham uma outra experiência. E particularmente aqui no Brasil, em muitos lugares a calça feminina continuou sendo um tabu até os anos 1970. Quando os filmes e seriados dos Estados Unidos e a efervescência cultural da disco fizeram com que a calça se estabelecesse definitivamente como a peça queridinha das mulheres jovens. E acabasse ganhando até o guarda-roupa das mais velhas pela praticidade. Mas isso também não era uma unanimidade. Essa aqui é a Dona Wanda, minha avó materna, nascida em 1927. Que só foi colocar uma calça no corpo em 1993 por muita insistência da minha mãe, na condição de usar um cardigan comprido que tapasse o bumbum. Desculpa aí, vó, mas não é todo dia que eu encontro uma calça tamanho G que realmente é G e cabe nesse quadril que a senhora me deu. Como a minha avó, muitas mulheres mais velhas resistiram ao uso das calças, fosse por vergonha, por hábito aprendido ou por preferência. E se você é da turma que curte mais saias e vestidos, tá tudo bem.
Porque hoje nós temos uma escolha e uma diversidade muito grande de modelos e tipos de roupas que as nossas ancestrais nem sonhavam existir. Além de poder comprar pela internet, que é o equivalente dos antigos catálogos que enviavam pelo correio. Então já aproveita para passar no site ou para baixar o app da Hering e garantir as suas compritas, seja de saias e vestidos, seja de calças e shorts, usando o meu cupom com 15% de desconto. Se você assistiu até aqui, muito obrigada! Eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário nesse vídeo, me conta aqui embaixo se você é da turma que prefere vestidos ou calças e, claro, dá uma conferida nesses outros conteúdos de história da moda que nós já temos por aqui e que eu separei para você com todo carinho.